Então, queria que você abrisse aí em Êxodo 12, a instituição da Páscoa, versículos 3 a 5, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O que isso tem a ver com as células? Tudo. Por quê? Porque as células, elas têm a sua origem na formação da estrutura espiritual e social da nação escolhida como base por Deus, a nação de Israel. A nação de Israel, ela foi constituída dentro do princípio da família. O que fez com que Israel suportasse tudo que Israel teve que viver nesse período, desde a sua escolha como povo de Deus até os dias de hoje, foi o fato dela se congregar em famílias, né? A família, ela é muito preservada, ela é muito valorizada, ela é trabalhada pelos princípios da palavra, ela é trabalhada de forma cultural, ela é trabalhada de forma religiosa, para que no seio da família as caracteres da relação desse povo com Deus não se percam. Então foi o fato desse povo ter aquele hábito de toda sexta-feira se reunir em família, para celebrar a relação deles com Deus, para lembrar e ensinar aos seus descendentes de que existe um Deus que os salvou, que os escolheu, que os libertou e que os abençoa, que é um Deus com eles, é que preservou Israel. Então, a gente olhando para Israel, a gente vê a origem da célula. Por quê? Porque a gente vê a célula familiar. A família é a célula principal. Então, isso nasceu na base da cultura espiritual, social, religiosa de Israel. E a gente vê que a Bíblia descreve isso, porque família é algo que nasceu no coração de Deus, né? Nós vemos que a Bíblia é um livro de famílias, a Bíblia é um livro de genealogia. Nós vemos o princípio das células nas famílias descritas pelas genealogias bíblicas do Velho Testamento. A família de fulano, a família de Ciclano, Ciclano que era filho de Beltramo, e assim vai por diante. Se você começar a ler o livro de Mateus, você vê que começa com uma grande genealogia de famílias que vão dando origem a outras famílias, que chegam até Jesus, né? Então, quando nós olhamos depois, ao longo da Bíblia, nós vamos ver que essas famílias, elas foram sendo usadas por Deus como células de cumprimento dos propósitos divinos, né? A família de Moisés foi usada como uma família libertadora, né? Eu falei aqui de uma família que recebeu uma missão de povoar a terra, de encher a terra de forma biológica, né? Que foi a família de Adão e Eva. Então, Deus sempre trabalhou com família, e família, na visão divina, é a célula principal. As famílias que deveriam, no êxito, tomar para si um cordeiro pascal e dividir com seus vizinhos esse cordeiro, é já uma prefiguração, uma sombra profética das células. Por quê? Porque Deus mostra que o processo de libertação estava condicionado às famílias se reunirem, comerem de um cordeiro e depois desfrutarem através desse cordeiro, que seria o seu sangue aspergido no umbral das portas, e esse cordeiro alimentando, fortalecendo aquele povo, porque eles teriam uma longa caminhada em direção à sua liberdade, né? Então, o que é esse cordeiro? Que se não der para uma família só comer o cordeiro, porque o cordeiro é muito grande para uma família, deve compartilhar com o vizinho. É uma visão profética das células que estão acontecendo hoje nos nossos bairros, né? O que a célula se reúne hoje durante a semana? Para compartilhar o cordeiro, que é a palavra, não é verdade? O que a gente faz hoje? A gente compartilha esse cordeiro, que é sempre grande demais para nós, porque os benefícios que Deus faz na nossa vida, eles são muitos. E a graça de Deus, o amor de Deus, a unção de Deus, são sempre abundantes, são sempre sobejantes.
Então seria muito egoísmo da nossa parte nós ficarmos com isso só para nós. Então, desde o princípio, Deus já fala, o cordeiro vai ser demasiado para uma família só, então convide o vizinho. Né? E é isso o princípio das células. Aí nasceu a ideia das células. Como um elemento libertador do povo de Deus, como um elemento libertador da igreja. Né? As células são uma visão libertadora de um modelo que foi romanizado. Ele foi encerrado dentro de 4 paredes. As 4 paredes do templo. E quando a gente olha para a estrutura da igreja que Jesus deixou na terra, a gente vê que essa igreja não está fechada dentro de 4 paredes. Jesus falava com as multidões no campo, falava sentado na relva, falava em cima da montanha, subia no barco e ficava falando com o povo que estava na praia. E falava com Jesus, com as pessoas de casa em casa. Jesus gostava de ir na casa das pessoas. Jesus foi o preletor da noite na célula de Levi. Ele chamou todos os pecadores que tinha naquele bairro, lá naquele lugar, e ele foi a pessoa que foi lá naquela noite dar testemunho, ministrar uma palavra e levar muitas pessoas a conhecerem o amor e a salvação que havia em Jesus. Jesus foi na casa de Levi, Jesus foi na casa da sogra de Pedro. Jesus, ele ministrou a visão, a revelação de que o evangelho não estava limitado ao templo. Aliás, o templo, nesse momento, nem era tão importante, porque havia o quê? Uma questão de uma transição, de uma cultura de Israel, onde o templo para eles era quase um Deus. Tanto é que tem asseverações, tem exortações na Bíblia, de que eles estavam confundindo o valor do templo, o significado do templo, com a própria essência de Deus, com a própria presença de Deus. Existe um texto na Bíblia que fala: o templo não poderá salvar a nação iníqua. Por quê? Porque as pessoas estavam dando mais valor ao templo do que a Deus. O templo para eles estava virando uma idolatria. Então a igreja, no conceito de Deus, ela não está baseada em estruturas físicas. As estruturas físicas têm o seu papel? Tem. Tem o seu significado? Tem. Tem o seu sentido prático, ritualístico? Tem. Mas eles não são fundamentais. Porque a igreja é um corpo vivo, que na verdade é governado, é movido, é congregado pelo poder do Espírito Santo que passou a habitar em nós a partir de Jesus. Amém? Então, a gente vê que dentro dessa visão foi havendo uma evolução, onde a família permaneceu como célula principal, e as famílias começaram a viver esse ensino de Jesus, de que a palavra deveria ser compartilhada dentro do lar. E a gente começa a ver que, além dessas famílias todas, que são genealogias na Bíblia, a gente começa a ver as famílias já cedendo espaço dos seus lares para a pregação do Evangelho. As famílias já convertidas a Jesus compartilhavam o Evangelho em suas casas, como, por exemplo, a casa de Maria, mãe de João, apelidado Marcos, né, de codinome Marcos, onde Pedro foi refugiar-se após ter sido livre da prisão. Eu acho muito interessante essa palavra aqui, porque Pedro, ele está preso, Herodes ia cortar a cabeça de Pedro, e Pedro é liberto da prisão por um anjo que vai, abre as trancas da cadeia, né? E tira Pedro. E Pedro está seguindo o anjo e nem sabe direito o que está acontecendo, mas quando ele sai na rua, ele percebe que aquela pessoa que veio libertar era um anjo, e ele então, quando ele se vê livre do anjo, porque o anjo desaparece, ele vai correndo para uma casa, e ele corre para essa casa que era a casa de Maria, a casa de uma mãe de um discípulo. E quando eles chegam ali, há uma célula ali que está reunida. E ele começa desesperadamente a bater na porta da casa dessa célula, e quando ele começa a bater na porta da casa, a empregada que vem abrir a porta, ela fica tão entusiasmada com a ideia de que Pedro estava no portão, que em vez dela abrir o portão para ele, ela volta para dentro da casa para avisar o pessoal da célula que Pedro estava lá. E todo mundo começa a dizer para ela que ela estava louca. Até o momento em que eles abrem o portão e Pedro entra na casa e naquela célula diz: não, eu, graças à oração da igreja, fui liberto e agora eu estou aqui precisando que vocês façam silêncio, porque Herodes não pode descobrir que eu estou aqui. Então Pedro sai da prisão e vai direto para uma célula. A igreja já estava estabelecida dentro das casas. Pedro visita também uma outra casa, onde uma célula é estabelecida, pelo batismo no Espírito Santo, que vem sobre a família de Cornélio. Né?
Cornélio era um homem temente a Deus, generoso, dadivoso, que orava e que teve uma visão de que Pedro deveria ser trazido àquela casa. Quando Pedro está ali pregando a palavra, segundo o pedido de Cornélio, toda a sua família está reunida para ouvir a pregação, são batizados com o Espírito Santo. A casa de Priscila e Áquila, em Romanos 16:5, Paulo ele envia uma carta saudando a célula que se reunia na casa de Priscila e Áquila. E ele diz assim em Romanos 16:5, saudai a igreja que se reúne na casa deles, uma célula na qual Priscila era o líder e o marido era o auxiliar. Né? Essa coisa de dizer saudai a Priscila e Áquila faz uma referência à liderança espiritual da mulher. Né? Eu não sei por que isso aconteceu, mas essa já é uma revelação desde os tempos antigos, que as mulheres têm espaço no ministério e que elas são líderes fantásticas, que elas são multiplicadoras. As mulheres que estão aqui concordam com isso? Elas recebem esse legado de Deus? Então eu queria que elas dessem um glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. A igreja que Jesus deixou na terra é uma igreja em células, no modelo dos 12. As células gerando crescimento, captação de vidas. Tem muitas vidas que vão às células, mas não vão no templo, porque já tem um preconceito. Às vezes uma decepção com a igreja romana, às vezes um preconceito com a igreja cristã evangélica, e por causa disso muitos têm uma dificuldade de ir a um templo, assistir um culto, mas serão facilmente convencidas se forem convidados para ir numa casa, ouvir testemunhos e ouvir um trecho da palavra de Deus. Então, através dessa estratégia, Deus leva as pessoas a estarem compartilhando e recebendo a fé nas células. Amém? As células geram crescimento através dessa captação de vidas, e os 12, eles geram multiplicação e governo. Os 12, eles são fruto das células, mas depois eles se tornam administradores das células. Amém? As células geram os 12 são tirados das células. Para termos bons 12, precisamos ter boas células. As células formam a estrutura do nosso corpo, né, no aspecto biológico. E na igreja, nós, como o corpo de Cristo, temos que entender que são as células que formam o corpo da igreja. A nossa igreja ela é celular no modelo dos 12. Então, uma igreja em células, ela não pode funcionar sem células. Né? Nós devemos trabalhar muito na estrutura das células, orar pelas células, produzir um bom alimento para as células, orientar bem o trabalho das células. Para quê? Para que as células tragam o crescimento, que depois vai gerar os 12, os quais serão administradores e multiplicadores dessa estrutura. Ok? Os 12 são tirados das células. Quem são os 12? São aqueles líderes que se destacam no trabalho das células. Ok? Células saudáveis representam um ministério saudável e consistente. Uma igreja com muitas células é uma igreja de impacto, é uma igreja respeitada, é uma igreja que conquista territórios. Hoje, a maior igreja do mundo é uma igreja em células. A gente conhece essa história, né? da visão da igreja em células, que aconteceu em muitas partes do mundo, mas de uma forma muito expressiva na Coreia, através do pastor David Young Cho. Ele começou há 50 anos atrás, com uma visão tradicional, depois Deus revelou para ele o modelo das células, através do livro de Atos, e aí, quando ele começou a fazer as células, a igreja começou a experimentar um processo de crescimento muito grande. Independente da visão dos 12, todo mundo que trabalhar com células vai ter crescimento. Mas quem quiser só crescimento, trabalha só com células. E quem quiser crescimento e multiplicação, trabalha com as células e com o modelo dos 12. Amém? São duas coisas que se completam. São coisas que caminham juntas na visão de Jesus. O M12 é o modelo de Jesus. Ok? A igreja que subsistirá a um futuro de dias maus é a igreja em células. A gente, quando olha para as palavras proféticas, como Mateus 24 e algumas citações apocalípticas, o que a gente vê? A gente vê que os dias futuros serão dias de perseguição para a igreja. Dias onde a iniquidade vai se multiplicar, dias onde a fé
pode se esfriar, né? O amor se esfriará de quase todos. Lucas 18 pergunta: e quando vier o Filho de Deus, achará ele fé na terra? Então isso fala de dias difíceis, de dias maus, que já tem a resposta de Deus, porque Deus é um estrategista que não se abala com problema algum, né? Então Deus já tem para nós as soluções de todos os nossos problemas. E se o futuro da igreja pode representar um futuro difícil, num mundo que está cada dia mais possesso pelo espírito da iniquidade, a resposta para o futuro da igreja já nos foi dada no passado. Amém? Haverá um momento em que seremos tão numerosos que não teremos lugares físicos para nos reunirmos. Eu não sei se você está percebendo o que eu estou fazendo com você, mas eu tenho tentado trabalhar bastante sua visão para a gente poder acelerar um pouco o processo e ver o futuro. O apóstolo René escreveu alguns livros, eu vi o futuro e decidi viver lá. E eu não escrevi nenhum livro, mas eu consegui ver o futuro. Eu estou conseguindo ver o futuro. Talvez eu não esteja vendo com tanta nitidez, porque a gente vê o futuro com nitidez, com clareza absoluta, é um pouco difícil, porque a gente não consegue ter noção do que representa a multiplicação da ciência. Mas hoje eu fico impressionado quando eu pego um iPhone, e eu fico vendo pelo meu iPhone lá nos Estados Unidos, onde eu estava agora, lá em Orlando, as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, queridos, isso aí é só o começo de uma coisa muito tremenda que vai acontecer no futuro, onde você vai estar falando da sua casa para uma multidão de líderes seus, na mesma cidade onde você mora, em outras cidades, cidades circunvizinhas, no seu estado e até em outras nações. Por quê? Porque a profecia é essa, que nós vamos ser uma multidão incontável e inumerável como as estrelas do céu, como a areia do mar. E a gente já tem vivido hoje a experiência de ter uma certa dificuldade de encontrar lugares para podermos nos reunir. Aquele moço que está ali, aquele moço bonito que está ali, Eduardo Tuma, futuro vereador da cidade de São Paulo, apoiado pelo M12 regional e estadual, ele participou conosco agora há pouco tempo de uma batalha aí para a gente conseguir um lugar para fazermos o congresso estadual, porque nós já somos uma multidão, e uma multidão que está crescendo a cada ano está se multiplicando, a cada ano está dobrando. Quem veio no café passado viu isso. Eu ministrei aqui uma palavra chamada Operação Grande Mostarda, que mostra que a igreja está dobrando de tamanho todo ano, não é? Principalmente quem está trabalhando com a visão, direitinho. E o que acontece? Nesse processo vai chegar um momento que nós vamos ter dificuldades, que são dificuldades de ordem geográfica. Hoje a gente já está tendo um problema aqui em São Paulo, nosso ministério, Igreja El Shaddai, que Manaus não tem, que Bogotá nunca teve, que é o tamanho de um território como esse. A gente tem células em Parelheiros, a gente tem células em Arujá, a gente tem células para lá, em Itaquá. Então, você imagina a dificuldade que é de deslocamento. Não é porque a pessoa não queira, ou porque não tem a força de vontade, é até uma questão temporal. Eu me lembro que tinha uma época que a gente não tinha as escolas de líderes avançadas ainda, que nós tínhamos... As pessoas tinham que vir aqui ao Ipiranga, porque era a única escola de líderes que tinha, essa escola que tem aqui do outro lado da rua. E aí tinha pessoas que tomavam a condução que demoravam 1h30 para chegar aqui. Então ele demorava 1h30 para chegar aqui, e depois ele demorava 1h30 para chegar na casa dele. E ele chegava tarde na aula e tinha que sair mais cedo para não perder a condução. Então, praticamente, isso daí se tornou inviável. Mas a palavra diz que a ciência também vai se multiplicar. E a tecnologia está se transformando em uma coisa tremenda, uma ferramenta poderosa que vai ser usada por nós. Para quê? Para que nós estejamos falando a milhares de pessoas que não vão estar reunidas, talvez, conosco no mesmo ambiente físico, mas que vão ser nossos discípulos, que vão falar a nossa mesma linguagem que nós, e que vão estar reunidos em grupos pequenos, que serão as células e que serão os 12. Amém? Isso já está acontecendo nos dias de hoje. Por exemplo, o apóstolo Arão e a apóstola Esther, de Manaus, estiveram ministrando com a gente aqui no mês passado, numa quinta-feira à noite. Eles ficaram 2 anos nos Estados Unidos. E 3 anos eles ficaram nos Estados Unidos.
E durante 3 anos eles ficaram pela internet ministrando os discípulos deles, todas as semanas pelo computador. Os discípulos se reuniam na casa de um discípulo e abriam lá a internet e eles ministravam lá dos Estados Unidos, ministravam os discípulos e os discípulos recebiam a palavra, o ensino, a oração, a estratégia pela internet. E o que aconteceu? Nesses 3 anos que eles ficaram ausentes de Manaus, que por questão de legalização da estadia deles nos Estados Unidos, questão do green card, eles não podiam sair de lá, tem um período que você fica preso lá, que você não pode sair de jeito nenhum. Então, não é que eles vinham de vez em quando, eles vinham uma vez por ano a Manaus, eles não vinham nunca a Manaus. Mas nesses 3 anos que eles não vieram nem uma vez a Manaus, a equipe deles cresceu. A geração deles, dentro do MIR, não teve nenhum abalo. Amém? Por quê? Porque a visão funciona. Porque o modelo das células é um modelo não só libertador, mas preservador. Dentro das células, as pessoas convivem e elas vivem um ambiente de família. Dentro das células, as pessoas elas são reconduzidas a um reconhecimento, a um desfrutar de uma paternidade espiritual, que é o líder da célula e a líder da célula, um homem ou uma mulher. Priscila e Áquila, que eram um pai e uma mãe, recebendo discípulos na sua casa. E é assim que a gente tem experimentado também essa unção hoje. Amém? Então, virão dias, né, em que você vai ter uma multidão tão tremenda que por questões, às vezes, geográficas, de trânsito, de questões financeiras, ou até de perseguição, você não vai poder estar perto dos seus discípulos, assim, fisicamente. Mas você vai ministrá-los. Você vai congregá-los de forma, como é que fala? Cibernética, de forma, através da informática, através da rede mundial. E isso vai fazer com que a igreja possa enfrentar os dias futuros. Quando a gente fala desses dias, tem gente que fala assim, eu gosto de pensar que isso daí será daqui a 1000 anos, porque eu já nem vou estar mais aqui. Mas eu digo que o modelo dos 12, ele se agrega ao modelo das células para acelerar o processo, porque o modelo dos 12 traz o efeito multiplicador. Então, o crescimento, ele é difícil no começo, viu, pastor da Suíça? Mas depois ele acelera, viu, apóstolo? Ex-presidente da Deus é Amor, né? É um começo difícil, é demorado formar os 12. Jesus, que era Jesus, levou 3 anos e meio para formar os seus 12, mas depois que ele formou os seus 12, o negócio acelerou de uma tal forma que eles conquistaram as nações, muito rapidamente. Então, o Evangelho tocou poderosamente as nações, marcou as nações num tempo muito pequeno. Então, eu quero dizer que, da mesma forma, a visão agora esparramada pela igreja, né, contagiando todas as igrejas, ela vai trazer um efeito de avivamento, um efeito de multiplicação muito rápido e muito extraordinário. E nós precisamos estar preparados por isso, até para sabermos que nós vamos viver dias maus, mas nós vamos viver dias onde Deus usará, inclusive, os recursos da ciência para dar vazão aos seus propósitos e fazer as coisas acontecerem. Amém? Eu acho que esse tempo ele não está muito distante, não, porque a visão vem como um fator de aceleração de todo o processo histórico da visão. E muito rapidamente a gente vai ver uma igreja transformada, uma igreja santa, uma igreja forte, uma igreja próspera, uma igreja multiplicadora, conquistadora de territórios, de bairros, de cidades e de nações. E você faz parte disso. Você recebe? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Virão dias em que você, apóstolo, você, pastor, estará na sua igreja ou na sua casa falando ao vivo para milhares de discípulos em células e em reuniões de M12, ok? As células são uma resposta para o futuro que já nos foi dada no passado, ok? Então, isso está na Bíblia, e as células, elas são
o organismo construtor do corpo de Cristo, da estrutura. Assim como o nosso corpo é construído por células, o corpo de Cristo também é construído por células dentro da visão bíblica. Esse estudo que a gente vai dar agora, vocês vão receber essa apostila no fim do café aqui, é um estudo que visa padronizar o comportamento das células e gerar nelas a saúde espiritual da qual elas precisam para serem frutíferas e multiplicadoras. Eu creio que todos aqui já viveram a experiência de enviar uma célula até que tinha bastante gente, e de repente, depois de 6 meses, 1 ano, aquela célula fenecer, aquela célula minguar, o líder ficar desmotivado, aquela célula perder aquele número de discípulos que tinha, e aquela célula precisar ser até recolhida, porque quando o discípulo perdeu todos os seus discípulos, o líder da célula, né, perdeu todos os seus discípulos, a gente precisa tomar cuidado para saber lidar com isso naquela hora e retrabalhar aquela pessoa, trazer ela para perto, agregá-la numa outra célula saudável, estimular aquela pessoa, curar ela do trauma que ela pode ter vivido, ou corrigi-la, ou tratá-la das limitações ou dos erros que ela tenha cometido, que geraram aquele processo de perda das pessoas, ou de fracasso no propósito de ser um líder de célula de êxito. Então, às vezes, acontece esse processo aí, e eu acho que muitos aqui já viveram essa experiência, já viram que muitas células que foram enviadas, depois elas sofreram algum tipo de processo de perda e acabaram tendo que ser recolhidas ou deixaram simplesmente de existir. Então, nesse aspecto, é importante que a gente entenda o propósito das células, a gente entenda como deve funcionar uma célula e saber como trabalhar as células para que as células sejam saudáveis e elas sejam células que permaneçam e células que frutifiquem, porque o objetivo das células é esse. Então, essa apostila está escrito assim, conceitos para uma célula de êxito. Ela é um trabalho direcionado a todos os discípulos em formação, para uma futura liderança. Então, você, chegando com esse material na sua igreja, se você quiser usá-lo, não direcione ele só aos líderes de célula, mas faça uma reunião com todos os celularizados. Chame todas as pessoas que frequentam uma célula e passe esse ensino. Por exemplo, recentemente, esse trabalho aqui é antigo, aqui na nossa igreja, mas ele foi recentemente reforçado, ele foi repassado numa reunião de gerações, onde estavam todos os 12, da primeira, da segunda, da terceira geração, numa reunião que é aberta, inclusive para pessoas que nem são 12 ainda, mas que se candidatam a ser. Né? Então, quem que você tem que ministrar esse texto aqui, se você quiser? Há pessoas que fazem parte das células, há pessoas que, na visão da fé, eles são futuros líderes, eles serão futuros líderes de célula, ok? Então, é direcionado para essas pessoas. O primeiro passo para se ter uma célula de êxito é ter bem claro o objetivo da célula. E o objetivo da célula é ser uma célula de evangelismo. A célula ela deve ganhar novas vidas. Toda semana deve ter gente nova. Não se deve perder esse foco. A célula não pode virar um clubezinho lá, uma reuniãozinha social gostosa de crentes que estão felizes e satisfeitos de terem encontrado Jesus e que gostam de se reunir para ter comunhão, para tomar um cafezinho, para comer uma pipoquinha, um bolinho gostoso, ou até para falar de negócios. Porque um dos perigos que acontece nas células, elas começarem a perder a sua motivação correta. Né? As células têm um propósito de ganhar vidas. As células são elementos captadores de vidas. Né? Elas estão no território onde as vidas estão, elas estão lá fora. Para quê? Para poder ganhar o povo que lá fora está. Então, o primeiro objetivo da célula é de evangelismo. Uma célula que perde a sua característica evangelística, ela está com problemas. Amém? O segundo aspecto é a edificação. A célula tem que ter um conteúdo espiritual que fortaleça a fé das pessoas e que consolide aqueles que fazem parte dela. Ok? Na visão, o alvo de Deus é o indivíduo. É fortalecê-lo como pessoa, como ser espiritual, abençoar sua família, seu trabalho e o seu ministério. Deus quer abençoar cada pessoa que chegar a uma célula, fortalecendo-a espiritualmente, emocionalmente, materialmente, pois assim poderá transformá-la num líder. Amém? Nenhum líder de célula pode conformar-se se a sua célula estiver infrutífera. Às vezes a gente se aproximando dos discípulos, a gente se depara com algum discípulo que ele está meio desmotivado.
E se você tiver a graça de, naquela hora, aquele discípulo abrir o coração com você, o seu papel deve ser incentivar aquele discípulo a lutar para mudar a situação. Outro dia eu peguei um discípulo que foi enviado para uma célula, e ele falou, ó, a nossa célula ficou só eu e o meu Timóteo. E a gente está pensando em parar, o nosso líder está falando em recolher a nossa célula. Eu falei, não, em nome de Jesus, não tem nada de recolher. Vocês vão orar, vocês vão jejuar, vocês vão convidar pessoas, vocês vão lutar para que a célula de vocês não desapareça. Porque, às vezes, o primeiro pensamento que vem é desistir, é entregar a célula, é abrir mão do ministério. E, lógico, que isso já é uma consolidação de um trabalho maligno na mente das pessoas, para que elas abdiquem do ministério, para que elas deixem a responsabilidade que foi confiada a elas, né? Mas a gente tem o papel de fazer o quê? Incentivá-los. E aí eu orei com ele, eu dei palavras de vida, palavras de bênção, palavras de ânimo, pus a mão na cabeça. Aí, naquele mesmo dia, o Timóteo dele, o auxiliar dele, veio, não sei se por coincidência ou porque ele falou alguma coisa, eu ministrei o outro também. E aí, na outra reunião, 2 semanas depois, ele já veio falar, ó, apóstolo, já veio pessoas novas na nossa célula, e o negócio começou a funcionar de novo. Eu falei, tá vendo? Se você tivesse desistido, as coisas não estariam assim. Então, qual é a ideia? De que nós não podemos permitir que a nossa vida ministerial fique infrutífera. Por quê? Porque a célula, na vida de um líder de célula, é um espelho da vida dele com Deus. Se a sua célula estiver fria ou morna, a sua vida com Deus também está. E a Bíblia diz em Apocalipse 3,16, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não tem prazer naqueles que ficam no meio do caminho, em cima do muro, nem tampouco nos que retrocedem. Nós não podemos permitir que o desânimo, a acomodação, as desculpas, as coisas do mundo nos roubem da obra de Deus e nos condenem. Felizmente, pelo poder de Deus, eu posso mudar todas as coisas na minha vida e na vida dos outros também, como está escrito em Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, agora não estou falando só com líder de célula, estou falando até com um líder de ministério, um pastor que está aqui desanimado, desmotivado, achando que a coisa não está indo bem. Você tem poder, no nome de Jesus, para reverter essa situação. E se você se posicionar em Deus, cuidando da sua vida espiritual, fazendo uma avaliação da sua santidade, de como está a sua vida com Deus, da sua santidade, da sua postura diante de Deus, dos princípios de Deus, se estão sendo vividos ou não por você, o simples fato de você se propor a fazer isso, Deus vai começar a mover a sua mão, Deus vai começar a trazer a sua graça e as situações difíceis vão ser revertidas. Por quê? Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Felizmente, queridos, está em nosso poder mudar a nossa sorte e a sorte dos que estão ao nosso redor. Essa autoridade nos foi dada. Amém? Esse é o verdadeiro poder da fé. Então, faça uso dele. Um líder posicionado gera uma célula sadia, mas precisa, em primeiro aspecto, santidade. Santidade é a base da visão. Santidade é a base na vida de um pastor, é a santidade na vida de um apóstolo, e a santidade é uma base na vida de um discípulo, de um líder de célula. Muitas vezes, quando uma célula perece, quando uma célula perde os seus discípulos, pode ter certeza que infiltrou o pecado na vida do líder. O pecado está lá, infiltrado, às vezes o líder está com medo de confessar, e por causa disso ele perdeu a unção, e quando ele perde a unção, é imediato que ele perca também os discípulos. Então, um líder de célula precisa se santificar, fechar as brechas e estar em comunhão perfeita com o Espírito Santo e com Deus. Ele precisa ter uma vida de oração e de vigilância, amém? Vida de oração e de zelo pela sua saúde espiritual. Fazer uma avaliação. Às vezes, o que começa a minar a vida de um líder, que é bom, que é multiplicador, que tem um chamado para ser um evangelista, ele começa a falhar no princípio dos dízimos e das ofertas. Aí ele está falhando naquele princípio lá, ele já está em dívida com Deus. Através daquela brecha, o diabo começa a corroer a fé dele, corroer a postura espiritual dele. E aí ele começa a cair, ele começa a perder a comunhão com Deus e a vontade de buscar a Deus e a vontade de servir a Deus. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar os líderes, o líder, o pastor ou o líder 12, né? Cada um pegar os seus 12, pegar os seus discípulos próximos e fazer uma avaliação, como está a sua vida, como está o seu casamento, como está a sua relação,
com a questão de dízimos, de oferta, de finanças. Como está a tua vida em relação à visão? Você está motivado, você está desanimado, você está traumatizado? Como que você está? Né? A gente precisa fazer uma avaliação de como está a vida espiritual dos nossos líderes, porque isso é o nosso papel, e também está em nós o poder de libertá-los, o poder de curá-los, o poder de reconciliá-los com Deus e com o chamado deles. Amém? E o segundo aspecto, além de santidade, oração e postura espiritual de fechar brechas, de zelo pela saúde espiritual, é ter uma fé com obras. Um líder de célula, ele precisa ser uma pessoa apaixonada por Jesus e por vidas. Ele precisa amar as pessoas perdidas e cuidar delas. Amém? Por quê? Porque um líder de célula, ele é um mini pastorzinho. A célula é um pré-discipulado. Então, um líder de célula, ele precisa ser muito zeloso daquelas vidas que foram confiadas a ele. Aspecto número 3. O primeiro é o aspecto de você ter claro o objetivo da célula, que é evangelismo e edificação. O segundo é o líder posicionado. Santidade, a oração e a fé. E o terceiro é a preparação de uma célula próspera. Amém? Isso começa já no trabalho do líder do ministério. Deve haver sempre uma palavra escrita pelo pastor principal da igreja para todas as células. Não caia nessa bobagem de dizer para as pessoas: ministre lá o que você quer, ministre o que você ouviu no último culto, ministre aquilo que o Espírito Santo falar com você. Não é subestimar a relação dos líderes com Deus, mas é padronizar uma linguagem e assegurar que os novos que estão chegando não vão escutar heresias, não vão aprender coisas erradas, porque às vezes, queridos, os novos convertidos, os líderes de célula, eles são neófitos, eles acabaram de chegar, mas eles já têm uma liderança. Tem pessoas que estão na igreja há 1 ano e elas já estão liderando uma célula, e elas não têm toda a bagagem, todo o conhecimento, todo o preparo ainda para ministrar. Então, o que essa palavra escrita por nós, direcionada por nós, escolhida por nós, ela assegura que toda a igreja vai ser alimentada com uma palavra que seja correta, que seja saudável, que seja aprovada por Deus. E o crivo é você, o filtro é você. Amém? Há pastores que às vezes eles ficam nessa confiança de, não, faz aí o que você quiser, pega uma palavra na internet. Se você agir assim, mude isso a partir de hoje. Você é o sacerdote que é responsabilizado por alimentar a igreja. Você pode até lançar mão de algum recurso, como às vezes a gente faz. Às vezes a gente entra aqui no nosso ministério. Eu já escrevi milhares de palavras para as nossas células. Eu tenho um arquivo de palavra aí que é uma coisa absurda, gigantesca. Você imagina o que são 10, 12 anos escrevendo palavras de célula, né? Mas o que acontece? Tem dias que a gente está na correria, está aqui, então a gente lança a mão de pegar uma palavra do Mir, que são palavras muito boas. Você entra no site do Mir, tem lá a palavra para as células, palavra para os 12. Você entra no site da El Shaddai, está lá a palavra para as células, palavra para os 12. Palavra para os 12 é para o discipulado, palavra para as células é para o evangelismo e a edificação das células. Então você pode lançar a mão disso, mas a ideia de Deus é que você, como anjo da igreja, você vai ouvir a voz de Deus, você convive com seus discípulos, você sabe o que seus discípulos precisam e você também é incumbido de alimentá-los. Amém? Então, se põe aí a orar, a buscar a face de Deus, que Deus vai te dar palavras tremendas, edificantes, santas, ungidas e abençoadoras de muitas vidas, de muitas famílias que vão se alimentar da unção que está na sua vida, em nome de Jesus. Mas você deve cuidar disso. Essa é uma tarefa do líder principal, gerar uma palavra que seja igual em todas as células e que seja uma palavra direcionada a edificar o corpo e a falar o coração dos novos que virão, ok? Eu sempre digo que se a gente quer ter passarinho no nosso quintal, a gente precisa botar comida lá, que eles vêm. Você quer que venha um monte de passarinho no seu quintal? Põe lá fruta, banana, laranja, maçã lá, eles vêm, fica cheio de passarinho lá. Você quer que nas suas células tenha vidas novas? Põe alimento lá. Amém? Então, você tem que dar esse alimento, você tem que padronizar isso daí. Eu falei agora há pouco do uso da internet para determinados fins aí, né? Como que essas palavras chegam nos nossos líderes de célula? Na quinta-feira, dá um disparo aí, a palavra que eu escrevi, ou que a apóstola escreveu, ou que um 12 escreveu, porque os 12, quando eles estão na sua maturidade,
Eles podem escrever palavras e eles escrevem palavras excelentes. Você pega essa palavra, põe lá num cadastro de e-mail lá, pum, todo mundo recebe em casa. Os líderes de célula já estão acostumados com isso. Eu sei que muitos já fazem isso, mas eu também estou falando com gente que está chegando na visão agora e que não tem noção de como essa estrutura funciona. Amém? Preparação para uma célula próspera. Então, a primeira coisa é essa palavra gerada pelo líder. A segunda é um trabalho de jejum e de oração. Jejuar uma vez por semana com os discípulos mais maduros e, aos poucos, ensinar os mais novos. O dia ideal para o jejum, o dia anterior à célula. Jesus ensinou que há certos tipos de espíritos que só saem com jejum e com oração. Então, a igreja do Senhor precisa ter uma vida de jejum e de oração. E, nesse aspecto aí, a gente precisa ensinar os novos a orarem, a jejuarem, porque isso faz parte da vida cristã. Ninguém gosta de jejuar. A carne não gosta de jejuar, a alma não gosta de jejuar. Mas o espírito necessita disso. O fortalecimento do espírito, a revelação ao espírito depende dessa consagração. Então, a gente precisa ensinar isso para os líderes de célula, para que, através desse processo de estarem jejuando, de estarem orando, eles possam ter êxito no ministério deles. Segundo aspecto, a oração no templo, no mínimo uma vez por semana, às 6 horas da manhã. A gente tem uma oração aqui às 6 horas da manhã. Isso aqui foi escrito com vistas aqui ao nosso ministério. É uma palavra direcionada especificamente a nós. Faz 12 anos que tem oração às 6 horas da manhã, todos os dias aqui. Então, isso aqui é um convite às pessoas de que venham uma vez por semana, pelo menos, orar aqui às 6 horas da manhã. Que isso vai dar manutenção à sua célula e que isso vai fazer bem à sua vida espiritual, a vida espiritual do líder. Amém? E todos os dias por novos discípulos e por aqueles que já fazem parte das células. A gente precisa sempre orar por novos discípulos. Eu não sei se você prestou atenção na oração que eu fiz no começo, mas eu orei pelos pastores que ainda não estão na visão, porque esses são os novos discípulos que eu quero ganhar para a visão. Amém? E quem é líder de célula tem que orar para que tenha novos discípulos na sua célula. Na célula que você está fazendo hoje, você já ora por aqueles que vão chegar na semana que vem. Ora pelo prédio, ora pelo condomínio. Né? Nós temos que ter essa visão de conquista territorial, ora pelo bairro. E essas orações, com certeza, elas vão ser ouvidas por Deus. Preparar-se adequadamente, estudando a palavra da célula com antecedência, orando por paz, por amor, por alegria, por liberdade e unção do Espírito na reunião. Né? A palavra é enviada para os líderes, mas ela não pode ser uma palavra lida. A palavra está lá, a estrutura do que vai ser dito, a forma, a essência está ali, na palavra que o pastor passou. Agora, é lógico que cabe ao líder de célula, na sua preparação em oração, em tudo que ele se preparou antes, na palavra que ele profetizou sobre a sua célula, nessa hora, ele fluir, conduzindo a célula e ministrando a palavra debaixo de unção, para que não fique uma coisa monótona, né? Da pessoa ficar lá lendo uma palavra para as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Então, a ideia é o quê? Que esse líder de célula, ele, debaixo de unção, ele vai profetizar, ele vai ilustrar, ele vai dar testemunhos, ele vai acrescentar alguma coisa que o Espírito ministrar para ele nessa hora. Mas o eixo está ali e essa palavra deve ser passada com fidelidade e com unção. A gente já ministra aqui muito isso. É proibido mudar o texto das células. Ninguém tem autorização de mudar a palavra de célula que foi passada. Eu não sei se você já viu que muitas coisas, quando eu faço um esboço, quando eu escrevo, quando eu ministro, às vezes até num congresso, eu fico preso no esboço. Eu vou ministrar no encontro, mover 1, mover 2, mover 3, eu falo assim, ó, você me perdoa aqui se eu for ler o que está escrito no livro. Mas por que o senhor vai ler? Eu vou ler porque eu quero ser fiel ao autor. Eu não estou falando nada em meu próprio nome, eu não estou fazendo essa célula aqui por minha própria conta. Eu estou sendo enviado por um apóstolo, que é a nossa cobertura espiritual, para fazer essa célula. Então, eu tenho que falar o que Deus falou com esse apóstolo. Amém? Porque acontece isso, queridos. As pessoas podem cair na tentação de achar que elas podem falar o que elas acham mais legal, mais bonito. Eu estou sentindo que hoje é para dar um testemunho aqui na célula. Eu estou sentindo que hoje é para ministrar um negócio que Deus me falou. E aí, isso já começa a distorcer e ser confusão. Ok? Vamos lá. Onde é que nós paramos? Preparar-se adequadamente, estudando a palavra e
construindo a célula espiritualmente, através de profetizar paz, amor, alegria, liberdade, unção do Espírito na reunião. Fazer batalha espiritual, determinando que novas vidas sejam livres de todo empecilho para virem à célula, no plano espiritual, emocional e físico. Usar o poder do sangue de Jesus, a unção do Espírito Santo, a palavra profética, e amarrar o valente daquela região e daquela cidade, conforme Mateus 12, 29. Os líderes precisam entender que eles estão ali como enviados para conquistar um novo território, e eles precisam aprender que naquele território já tem antigos governantes, que são os principados, as potestades, os governadores e as hostes espirituais da maldade que estão ali estabelecidas, governando as vidas. Então, muitos líderes falam assim, poxa, mas eu convidei, eu dei até um convitinho impresso para a pessoa vir na minha célula, ela falou que ela vinha e depois ela não veio, por quê? A pessoa queria vir, mas chegou de noite, chegou na hora de ir para a célula, uma regência espiritual, uma influência espiritual criou um problema na casa, gerou uma briga, um acidente, um cachorro doente, um vizinho que chegou na última hora, um parente que foi lá visitar, que é um entrave espiritual para aquela pessoa não ir se encontrar com a palavra de Deus. Então, isso tudo tem que ser neutralizado, tem que ser amarrado, tem que ser tirado do caminho das pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dos anjos, para que as pessoas venham às células. Então, uma célula também precisa ser preparada com batalha espiritual. Amém? Usar o poder do sangue de Jesus, a unção do Espírito, a palavra profética e amarrar o valente daquela região. Repreender a todo espírito que queira impedir o fluir da célula e a vinda de pessoas em nome de Jesus. Por exemplo, você quer ver uma influência espiritual dentro das células? Aquelas pessoas que chegam nas células estão num nível de necessidade de libertação tão grande que elas ficam dormindo na célula. Tem gente que dorme, tem outros que até roncam na célula. Entendeu? Então isso precisa ser repreendido. Tem gente que manifesta demônio no meio da célula. Isso tem que ser repreendido. Isso tem que ser trabalhado antes, né? Outro aspecto, trabalhar com metas. As células devem ter metas. Qual é a meta das células? A meta para ganhar uma vida nova por semana. Vamos falar uma coisa aqui, uma célula com 8 pessoas, uma célula boa, com 6, com 10, vou falar com 8. É difícil em uma semana, 8 pessoas ganhar uma? Saírem evangelizando, saírem convidando, 8 pessoas convidando pessoas, várias pessoas, 1 ou 2 pessoas, para que venha uma na célula. Então, se uma vida for ganha na célula por semana, já é um tremendo resultado, já é um tremendo acréscimo. Mas é lógico que se pode ganhar muito mais do que isso. 8 convidando, pode ganhar 8, ou pode ganhar 6, ou pode ganhar 5. Né? Então, as células têm que ter essa visão e essa unção de ter sempre gente nova ali. Mas a meta básica para uma célula ser saudável é dela ganhar pelo menos uma vida por semana. Ok? E ela consolidar um discípulo por mês. Pode ser, a gente sabe que tem pessoas que vêm na célula, mas não ficam. Não é? Não é que não fica porque o líder consolidou mal, ela não fica porque ela não fica mesmo. A palavra fala claramente, uma realidade dura, que nós seremos perfume de vida para os que vão para a vida e de morte para os que vão para a morte. Não é o mundo inteiro que vai se converter. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos se convertam, mas sabe que tem homens que não vão se converter, nem na grande tribulação. Lê o livro de Apocalipse, fala que depois que passar a grande tribulação, vão ter homens na terra que ainda assim não se renderão a Deus. É terrível isso aí. É uma realidade terrível. Então, tem aqueles que não vão, que vão passar ali só para não ter argumento diante de Deus no dia do juízo, de dizer que não ouviu a palavra. Ouviu, mas não aceitou. Mas tem aqueles que vão aceitar. E eu digo que esses vão ter aos montes, na tua. Amém? Para cada um que não aceitar, nas suas células, vão ter 12 que vão aceitar. Em nome de Jesus. Receba essa palavra profética. Então, quando aquele mover todo, vieram 3 numa célula, 2 na outra, 1 na outra, 5 na outra, né? Quando chegar no final do mês, tem que ter um consolidado, um que ficou firme lá. E se ficar um por mês naquela célula, quando chegar no final daquela célula, aquela célula mais do que dobrou o seu tamanho. Então, no final do ano, pode-se cumprir a meta de multiplicação, não das vidas, mas da própria célula. Aquela célula gerando mais uma.
Tem células que elas estão tão saudáveis e boas que quando vai ter a multiplicação, ela multiplica em 3, em 4. Mas o ideal é que cada célula se multiplique em pelo menos mais uma. Eu estou falando para você pelo menos, essa meta mínima. Amém? Se uma célula está lá 3 anos, ela não se multiplicou em nenhum momento, o líder 12, o líder mais próximo, precisa ir lá ver o que está acontecendo com aquele líder e com aquela célula, porque tem coisas erradas. Ok? A meta para a multiplicação, aquelas células se multiplicar no mínimo mais uma vez ao ano. Se cada célula da sua igreja se multiplicar em mais uma, no ano de 2012, meu Deus, você está tendo um crescimento assustador. Você está tendo um crescimento espetacular. Seu ministério vai crescer numa velocidade e numa quantidade de gente que você não tem noção. Amém? E isso é um resultado muito bom. Distribuir bem o trabalho da célula. Isso aí é uma coisa que o líder da célula precisa aprender. Ele não pode centralizar, ele precisa passar tarefas para as pessoas. Os discípulos, participantes da célula, se sentirão úteis se receberem alguma tarefa e se formarão novos líderes com a prática em ministrar na célula para serem enviados. Por exemplo, as tarefas precisam ser compartilhadas, porque cada célula que está acontecendo é um processo de consolidação dos novos que estão chegando, mas de amadurecimento daqueles discípulos que já estão consolidados como futuros líderes de célula. A ideia é que toda pessoa que está participando de uma célula venha a ser um futuro líder de célula. Então, qual que é o objetivo? Que aquelas pessoas estejam sendo treinadas nisso. Sabe por que às vezes fica difícil de enviar uma nova célula? Porque não se forma a liderança de forma prática. Não se passa a palavra. O líder fica fazendo tudo. E aí os discípulos, porque nunca deram uma palavra de dízimo ou de oferta, porque nunca ministraram uma palavra na célula, porque nunca tiveram oportunidade de fazer alguma coisa, quando chega na hora deles fazerem, eles estão inseguros, eles se sentem despreparados, e eles estão até mal acostumados, porque eles ficam mamando na tetinha daquele líder que faz tudo para eles. Então, uma das coisas que a gente precisa incentivar é que o líder da célula seja um treinador de novos líderes de célula. Ele precisa aprender a delegar as tarefas, ele precisa dar oportunidade às pessoas para que elas façam. É tarefa do líder o jejum, a palavra, as ofertas, cuidar das ofertas, né? Tem muita coisa importante que você vai ouvir aqui nesse texto aqui ainda. As orações, prestar contas dos dízimos e as ofertas à igreja, consolidação e discipulado, por exemplo, é uma coisa errada. O líder da célula delegar uma função, por exemplo, tem funções que são dele, tem funções que podem ser de atribuição de outras pessoas. O ideal é que o líder da célula preste conta das finanças da célula. Nós pedimos dízimos e ofertas nas células. É uma prática do nosso ministério. E o que acontece? Surpreendentemente, as células, elas arrecadam de 2 a 3 vezes mais recursos do que o culto de domingo. Os 3 cultos de domingo que tem aqui, onde essa igreja lota 3 vezes no domingo, não se compara com a arrecadação semanal das células. Então, o resultado dos 3 cultos juntos não se compara com o resultado de uma reunião de célula de uma quinta-feira, né, onde acontecem todas as nossas células. E isso por quê? Porque as células têm essa função captadora de recursos, na visão bíblica. Elas captam recursos espirituais, que são as vidas, e elas captam recursos materiais também, para o fortalecimento da igreja. Então, não prive a sua estrutura celular de falar sobre dízimos e ofertas nas células. Treine os líderes para isso, ensine-os a fazer as coisas, ponha material na mão deles. Por exemplo, aqui a gente tem um envelope com os dados todos da célula, e esses envelopes são envelopes onde o líder, depois de fazer a oferta nas células, ele coloca lá os dízimos, as ofertas, contabiliza tudo direitinho. Tem envelope para dízimo, tem envelope para oferta, então ele coloca lá nesse relatório. Tinha tantas vidas na célula, 2 eram vidas novas que aceitaram Jesus, foi tanto de dízimo, foi tanto de oferta, e aí ele coloca esses relatórios todos e esse dinheiro dentro do envelope da célula, fecha, tem um lacre, quando aquele envelope é fechado, ele não pode ser aberto mais, e ele vem e entrega aquilo no culto de domingo. Né? Os líderes de célula vêm no culto de domingo, porque uma coisa que vai fazer o líder de célula ser frutífero é ele vir no culto de domingo. Isso aí é um requisito, né?
Porque tem uns que eles começam a se achar tão líderes que já nem precisa vir no culto de domingo, não precisa vir discipulado, e que Deus te livre desse problema aí, que é um problema muito desagradável na visão. Em nome de Jesus. Então, é tarefa do líder o jejum, a palavra, as ofertas, as orações, prestar contas dos dízimos à tesouraria da igreja. Amém? Ouvir e aconselhar os discípulos, sabendo que ele se tornou agora já um mini pastor. O Timóteo, ele deve controlar o som, orar por alguma coisa delegada pelo líder, né? Dar uma palavra quando o líder delegar para ele, recepcionar, consolidar as pessoas e passar relatórios. E o anfitrião, recepcionar a comunhão, relatórios, avisos e também se envolver na consolidação. Atenção, é dever de todos jejuar, orar, convidar pessoas novas para a célula, da família, entre os amigos, nos colegas de trabalho. Amém? Fazer uma lista de 12 a 15 pessoas, orar por esses nomes durante 30 dias e depois convidá-las. É uma estratégia para aquelas células que estão tendo alguma dificuldade. Precisa ter uma ação específica de jejum, de oração, uma lista de nomes, e aí orar e convidar aquelas pessoas. Isso sempre dá certo, ok? Aspecto número 4, como agir na reunião? Prepare o ambiente com oração e louvor. Chegue antes dos convidados e consagre a reunião. Receba todos com alegria e com muito carinho. Abraçar, beijar, que bom que você veio. Iniciar sempre no horário, mesmo que não estejam todos. Tem célula que começa muito tarde, porque fica esperando as pessoas chegarem. Aí as que chegaram cedo ficam chateadas porque chegaram cedo e ficaram lá 1 hora esperando. Aí, porque começou tarde, termina tarde. Aí chega em casa, a mulher que foi na célula a primeira vez, saiu 11 horas da célula, chega em casa à meia-noite, o marido briga, porque que negócio de célula é esse agora, que você chega meia-noite em casa? Então, as células têm que ser um elemento facilitador, organizado, com horário para começar e horário para terminar. Amém? E começar sempre no horário, independente das pessoas estarem ou não. Se tiver 1 ou 2 lá na célula, honra esses 2 aí, começa a reunião, que os outros vão chegando na sequência. Se você não mostra, como líder, que tem horário para começar aquela reunião, as pessoas vão se acostumando que a reunião não começa no horário, elas vão chegando cada dia mais tarde. Ok? Dar boas-vindas a todos e explicar que aquela é uma célula da igreja, aqui está escrito, da igreja do Shaddai, que está sob a cobertura dos apóstolos Fábio e Cláudia Abud. Não vai falar isso para os seus discípulos, tá? Essa aqui é uma célula, seus discípulos têm que abrir a reunião dizendo, essa aqui é uma célula da igreja Estrela de Israel, da igreja Renovação em Cristo, da igreja Rio para as Nações, da igreja Maguen Davi, né? E da igreja uma nova visão em Cristo, uma nova missão, uma nova visão, né? Que está debaixo da cobertura do pastor local, do líder local, do pastor ou do apóstolo local. É você. Amém? Por quê? Porque as pessoas estão chegando pela primeira vez numa reunião lá. O que é isso aqui? De onde é? Isso aqui é uma... Senão as pessoas começam a achar que a igreja é aquilo ali. E não é. Tem mais 50 reuniões iguais àquela que estão debaixo da cobertura de alguém. Quando você referenda o seu líder, quando você fala que você está fazendo um trabalho no nome do seu líder, isso ativa no mundo espiritual uma legalidade de você ter a unção do seu líder. Por que você acha que eu honro o apóstolo René todas as vezes? Primeiro, porque eu amo. Segundo, porque eu já aprendi o que é honra. E terceiro, porque eu sei que quando eu cito o nome dele aqui, pelo princípio da honra, eu estou recebendo uma unção que vem da vida dele para que esse trabalho aqui tenha êxito. Então, os discípulos precisam aprender isso. Porque se não houver essa informação, chega uma hora que a pessoa não sabe do que ela faz parte. E uma coisa que todo cristão tem que saber é onde fica a sua igreja e qual é o nome do seu pastor. Se você perguntar para alguma pessoa aí, você frequenta a igreja? E ele fala, frequento, eu sou da igreja. Né? Porque as pessoas, às vezes, principalmente quando é crente desviado, ele tem vergonha de falar que ele não é da igreja. Tem muitos que não assumem. Aí você pergunta, você é da igreja? Sou. Como é o nome do seu pastor? Se ele coçar a cabeça e demorar 3 segundos para responder, você pode ter certeza que ele não está em comunhão.
né? Então, não é o caso dos nossos discípulos. Os nossos discípulos têm que saber quem é o pastor deles. E isso tem que ser cultivado desde quando a igreja ainda não é tão grande, quando ela é, que eu não quero usar a palavra, quando ela é pequena, né? Porque na igreja, na visão, não tem igreja pequena, só tem igreja em crescimento. Então, tem que ser isso cultivado desde quando a igreja está em crescimento, porque vai chegar um dia que vai ser tão grande, que você vai ter células em territórios tão distantes, que você não pode correr o risco de dar cobertura para pessoas que não sabem quem você é. Uma das coisas que eu tenho ministrado muito meus 12 aqui, principalmente os que cuidam de materiais de comunicação, como esse jornal aqui, como a internet, como as mídias todas que a gente tem aqui, é que a figura, a carinha do apóstolo e da apóstola precisa aparecer. Não é por questão de insegurança nossa, ciúme ou reino próprio, não é nada disso. É só por uma questão de que não se perca a referência de quem é o pai, de quem é o líder principal. Porque o negócio vai crescer tanto que daqui a pouco vai ter gente que está desfrutando da sua unção, do seu ensino, vai estar se alimentando da palavra que você ministrou, que você falou, da unção que sai da sua vida, mas não sabe nem quem você é. E isso não pode acontecer com as pessoas. Uma das coisas que nos impressiona na Coreia é de ver como aquela multidão, quase 1 milhão de pessoas, que sabem quem é David Cho, honram David Cho, reverenciam aquele homem como o líder principal. E aquela honra toda direcionada a David Cho faz com que aquele ministério atravesse um período de 50 anos sem divisões. É um ministério que cresceu, chegou a quase 1 milhão de discípulos sem ter racha. Amém? Então, isso vai acontecer conosco também. Mas nós vamos superar ele. Amém? Operação Grão de Mostarda, em nome de Jesus. Se David Cho tivesse recebido a revelação do modelo dos 12, ele tinha tomado a Coreia e tudo que estava em volta. Em nome de Jesus. E ainda tem 2/3 da Coreia que não são convertidos. Vamos para frente. Onde é que eu parei aqui? Como agir na reunião? Receba todos com alegria, inicie sempre no horário. Permita que os novos se apresentem e reforce a alegria de tê-los na célula. Amém? Iniciar com uma oração, entregando a direção da reunião ao Espírito Santo, agradecendo por cada vida e abençoando cada família ali representada. As pessoas novas gostam de sentir que elas chegaram num lugar onde alguém ora por elas e pela família delas. Colocar 2 músicas de adoração previamente escolhidas, num volume não muito baixo, para encobrir choro, voz desafinada, erros na letra da música. Porque se o volume for baixo demais, as pessoas não serão envolvidas pela música e poderão ficar inibidas. É um negócio já de detalhes isso aqui. Mas, por exemplo, a pessoa chega, já tem uma barreira espiritual, ela está num lugar onde ela não conhece ninguém. Aí fica aquela música baixa, todo mundo constrangido, fica todo mundo em silêncio. Não, o louvor tem que envolver a todos. Não pode ser muito alto também para o vizinho de cima não começar a reclamar. Mas tem que ser um louvor que envolva as pessoas. São detalhes. O aparelho de som não pode ser uma caixa de marimbondo. O CD, já viu aquele CD que começa no meio da música? Quebra a unção totalmente. Então, o líder de célula tem que cuidar desses detalhes aí. Parece que é bobagem isso aí, mas essas coisas todas no conjunto somam e fazem a diferença. Então, vamos lá para frente. Coloque músicas de adoração, né? E num volume médio, um volume bom. Do início da célula ao fim da comunhão, o tempo não deve ultrapassar 1h30. E o tempo deve ser distribuído da seguinte forma: 5 minutos para boas-vindas e apresentação dos novos, 10 minutos para a oração de abertura e 2 músicas de adoração, 10 minutos para os testemunhos, são 3 testemunhos de 3 minutos ou 4 testemunhos. Pode, lógico que isso ultrapassar um pouquinho, mas essa aqui é uma medida para você conseguir fazer uma célula rápida, uma célula saudável, uma célula com um tempo bom, né? Então, 10 minutos para os testemunhos e oração pela palavra, 30 minutos para a ministração da palavra, 5 minutos para o apelo, né, salvação dos novos. Quando os novos aceitam Jesus, tem que preencher de imediato uma ficha de consolidação para eles nas células, tá certo? Quem não tem ficha de consolidação, não sabe direito o que é isso, aqui na igreja a gente pode fornecer isso tudo para você, modelo do envelope de dízimo e oferta da célula,
modelo do envelope relatório da célula, modelo da ficha de consolidação, ok? E depois, no final, 5 minutos para o pedido de ofertas e dízimos, com o versículo e a oração de consagração. 5 minutos para pedidos de oração, numa prancheta. A oração da cadeira vazia e a oração por salvação de pessoas do prédio, do condomínio e do bairro. A gente põe nas nossas células uma pranchetinha de oração para as pessoas colocarem ali pedidos de oração, coisas que elas estão esperando de Deus. E a gente desafia as pessoas a pedirem coisas difíceis, coisas que elas acreditam que só Deus possa fazer. E quando aqueles pedidos estão escritos, a gente diz para as pessoas, ninguém vai ler isso aí que vocês estão escrevendo, tá? Pode escrever até coisas particulares, íntimas, que depois que vocês escreverem isso, nós vamos orar com esses pedidos, põe uma cestinha lá na mesa para os pedidos, nós vamos orar e Deus vai atender esses pedidos. E esses pedidos atendidos já vão ser testemunhados na próxima reunião. Na próxima reunião vai ter gente aqui que vai dar testemunho do que Deus fez hoje. E as pessoas creem, queridos, porque os novos, eles são crianças na fé, e as crianças acreditam em tudo que você falar para elas. Então, eu já fui em células, eu frequento às vezes as células da Igreja Shaddai, e eu vejo os novos citando esse pedido de oração como, eu quero aqueles papeizinhos milagrosos, eu quero colocar fazer a minha oração de poder na pranchetinha. Por quê? Porque Deus atende. E por que Deus atende? Porque Deus quer convencer o novo convertido acerca das verdades espirituais, acerca do poder de Jesus. Amém? Então, as células precisam ter isso. Por que eu estou dando esses ensinos? Por que eu estou passando esses detalhes bobinhos, mas importantes? Porque tem células que eu já fui, queridos, que dá sono. Eu escrevi outro dia no Twitter, líder de célula, a sua célula não pode se parecer com um velório, até porque o nosso melhor defunto já ressuscitou faz mais de 2000 anos. As células têm que ser um ambiente cheio de alegria, porque nós estamos celebrando a ressurreição do Messias e a salvação dos muitos novos que chegaram. Amém? Então a célula tem que ser um ambiente alegre, dinâmico, que não dê sono e que tenha propósito. Qual é o propósito? Vim aqui receber uma palavra, um alimento, uma palavra profética da boca do líder, uma palavra de vida, de incentivo, uma certeza de que aquela semana vão acontecer coisas extraordinárias, porque eu escrevi lá numa prancheta, pedi para Jesus, ele vai me atender. E isso daí vai alimentar os testemunhos da próxima semana. Sabe por que às vezes fica uma coisa chata? De quem tem um testemunho? Aí ficam olhando para a cara do outro, não tem ninguém. Aí fica aquele negócio, ninguém tem? Então eu vou dar o meu. Quando eu aceitei Jesus, faz 25 anos, o líder fazendo isso aí. Não é? Tem que inventar um testemunho na hora lá para não ficar com cara de paisagem. Não, você quer que isso não aconteça? Prepare com oração antes. O que gera testemunho é ter oração, é ter pedido, é ter propósito. Vocês não recebem porque vocês não pedem, ou porque pedem mal. Então, peça e peça bem. Escreva lá objetivamente. O que você quer? E pede para Jesus uma coisa difícil, porque coisa fácil até homem faz. Gerente do banco faz, o outro faz, o outro faz. Peça uma coisa que só Deus possa fazer. Aquela ação na justiça sua lá, que faz 20 anos que está engavetada lá. Pede para esse negócio sair agora. Aí acontece. Aquele seu familiar que está empregado lá, desempregado, faz 5 anos, vai arrumar emprego essa semana. Põe lá na cela. Amém? Aquela cura lá, aquela pessoa que está paralítica em casa lá, põe aí, que Jesus vai atender. E Deus faz, queridos. E aí a pessoa volta e ela incendeia a célula com o testemunho dela. Né? Fazia 20 anos que eu estava não sei o quê. Minha mãe estava paralítica. Eu vivi uma experiência dessa. Eu orei para uma pessoa na célula que a mãe dela estava doente. Eu era um líder de célula. E o filho da mulher veio na célula. E falou assim, minha mãe está paralítica na cama faz 2 anos. Eu falei, então vamos orar por ela. Orei. A mulher teve um sonho que entrava no quarto dela uma pessoa de branco, punha a mão na cabeça dela e falava alguma coisa para ela que ela não lembrava o que era. Acho que era uma palavra espiritual, que Jesus foi lá e deu uma palavra de cura para ela. No dia seguinte, essa mulher decidiu, falou, vou tentar levantar da cama. Levantou da cama e saiu andando, com as pernas curadas. E aí o filho não sabia que a mãe tinha sido curada, estava jogando futebol. A mãe foi lá encontrar com ele no campo de futebol andando. Ele se ajoelhou no meio do campo e começou a chorar. Né? Vamos dar um aplauso a Jesus?
Então, é preciso que a célula tenha essa oferta de propósito, essa oferta de poder para a vida das pessoas, porque isso vai gerar muitas vidas motivadas, com experiências com Deus e com testemunhos para dar. Aí os 20 minutos finais são para a comunhão e para o fim da célula, ok? Outro aspecto para a prosperidade da célula é a consolidação, que deve ocorrer da seguinte forma: oração pelos discípulos a serem consolidados. Toda pessoa que ganha um discípulo ganhou um presente, mas ganhou também uma responsabilidade de orar por aquela pessoa, de manter relacionamento com aquela pessoa, intercedendo por ele, pedindo perdão pelos seus pecados, neutralizando toda a força do mal contra a sua vida e pedindo que Deus livre essa pessoa das tentações e a convença acerca das verdades espirituais. Telefonar para essa pessoa em 48 horas para verificar sua entrega e marcar uma visita ou um encontro com essa pessoa. Fazer a visita em uma semana, levando consigo mais um discípulo e orando para abençoar o lar do consolidado. Consolidação é fazer amigos. Acompanhe esse discípulo até que ele esteja firme, passado pelo encontro e cursando a escola de líderes e frequentando a célula regularmente. Alguns detalhes importantes para o bom desenvolvimento das células. Seja pontual para iniciar e para terminar. Seja sempre educado e gentil. Cuide da sua aparência e do seu hálito. Dê oportunidade aos discípulos que estiverem cursando a escola de líderes. Fale com voz clara e tenha calma para tudo. Lembre-se, Jesus é quem o capacitará e Ele está no controle de todas as coisas. Prepare bem a célula, orando antes e determinando tudo o que ocorrerá na célula. Paz, alegria, amor, bons testemunhos, unção, salvação, boas ofertas e avivamento. Sempre ministrar sob a visão. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. E incentivar as pessoas a trazerem convidados na próxima reunião. Ore com fé, sem medo de pedir que aconteçam milagres. Evite atitudes que possam ser mal interpretadas, como, por exemplo, contar os dízimos e as ofertas na frente dos novos. Isso é para ser feito à parte, tá certo? Tem algumas coisas que não devem ser feitas. Por exemplo, o ambiente das células não é um ambiente para tratar de negócios. Tem gente que se escandaliza. Poxa, eu vim aqui para ouvir falar de Jesus, estou procurando a Deus. Esses caras aqui só ficam falando de dinheiro, de negócio, um comprando, outro vendendo. Às vezes as células começam a perder um pouco o foco. Então, ali é uma noite, um momento especial para se compartilhar a fé, a salvação e o que Jesus pode fazer. Amém? Evite, isso aqui já li. Não delegue nenhuma tarefa importante a pessoas não preparadas. Não aceite interferências durante a ministração da palavra e mantenha sempre autoridade durante a reunião. Impeça discussões, polêmicas, comentários negativos ou fora de hora e impeça murmuração contra os membros da célula, a visão, o pastor ou a igreja. Isto se faz com oração contra o diabo e com firmeza e amor para com os discípulos. Aquela coisa, siga fielmente a sequência estabelecida para as etapas da reunião, não permitindo que sejam alterados. Por exemplo, o momento de testemunhos não é para ninguém pedir oração. E o momento de dízimos e ofertas não é para levantar nenhuma polêmica sobre a Universal ou sobre a fazenda do Valdemiro. Você entendeu, né? Querido, depois a gente conversa com isso, fala sobre isso no final, na hora da comunhão, você vem me perguntar, eu vou te responder, vou te dar a minha opinião. Agora nós temos aqui um momento onde Deus quer abençoar a nossa vida financeira. Então, quem quiser fazer uma oferta, faça isso com fé, na liberdade, ninguém deve ser constrangido. Essas ofertas são levadas para a igreja, mostra o envelope lá, tal. A gente precisa pôr as pessoas à vontade e impedir que o inimigo venha participar da célula através de palpites, de essas coisas que vão atrapalhar a ministração de Deus, ok? Não comente com ninguém os segredos que lhe forem confiados. Não mude a célula de lugar e de horário. Você está vendo que essa palavra toda aqui, esse ensino é direcionado aos líderes de célula ou aos futuros líderes. Não mude o dia da reunião sem o consentimento do seu líder imediato e sem avisar a todos. Amém? A célula não deve ficar mudando de lugar e de horário. Ela deve ser sempre no mesmo bate-canal, no mesmo lugar e no mesmo horário. E deve ser sempre, se houver necessidade de uma mudança por um problema, por uma situação, o líder principal ou o líder imediato, né, na verdade, deve ser comunicado e deve ser pedida essa autorização. Não junte sua célula com outra,
exceto por algum problema grave. Não convide pessoas de outras igrejas para a célula. Nosso alvo são vidas que não conhecem a Jesus. Não altere a palavra da célula, pois o tema de cada semana é dado pelo Espírito Santo aos apóstolos da igreja, para que haja uma mesma linguagem. Não use sob nenhum pretexto o dinheiro dos dízimos e das ofertas da célula. Esse deve ser levado no envelope padrão, relatório, ao próximo culto da igreja, ao próximo culto de domingo. Não confie esta tarefa de entregar o relatório financeiro ao Timóteo ou a qualquer outro discípulo. Isso é responsabilidade específica do líder da célula. A gente já teve casos aí de pessoa que estava aí na rua, entrar aqui na igreja e dizer, o líder, passou um líder aí e mandou entregar esse envelope aqui, era o dinheiro da célula. Né? Que o líder parou ali na rua, como ele não queria ter o trabalho de estacionar, o primeiro Zé que ele encontrou ali na calçada, ele falou, entrega lá para aquela povo ali dentro ali. Isso não pode acontecer, queridos, de forma alguma, amém? O relatório financeiro, o cuidado com o dinheiro da célula é do líder, assim como ele tem que cuidar também, principalmente, das vidas, ok? Está terminando aqui. Receba com muito amor aquelas pessoas que dizem já ter uma religião, pois não estamos falando de religião, mas sim de Jesus, e é nele que está a salvação. O líder da célula deve zelar para que cada discípulo dê os passos da visão, encontro, escola de líderes, etc. No apelo para os dízimos e ofertas, o líder, o Timóteo e o anfitrião, devem sempre ofertar algo, pois os mais novos prestarão atenção nisso e seguirão o exemplo. Seja sempre disponível para os discípulos, se for procurado durante a semana. Lembre-se, você agora é um pai ou uma mãe espiritual. Seja um exemplo em tudo para os membros da célula, pois os olhos de todos estarão voltados para você, inclusive os de Deus. O líder é o modelo. Ok? Deus o abençoe e o multiplique extraordinariamente. Amamos você, apóstolo Fábio e Cláudia Abud. Você gostou? As suas células estão assim? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Através disso aí, se você trabalhar com esse material, chegar lá, fazer uma checagem, como é que estão, passar isso para os líderes, avaliar, estamos fazendo direitinho. Não se incomode de passar isso aqui, dizendo, recebemos isso aqui do apóstolo. Se você puder melhorar isso aí, você está autorizado a fazer. É verdade, se tem alguma coisa, estou falando sério, não estou brincando não. Se tem alguma coisa que não está nesse texto aqui, que você julgue ser importante, e com certeza deve ter várias, você pode acrescentar e melhorar isso aí e passar para os seus 12. Amém? Para os seus líderes de célula e para os seus futuros líderes. Amém? Porque você vai ter muitos, você foi chamado, você foi escolhido para ser um líder de multidão. Amém? E Deus vai te dar células saudáveis, Deus vai te dar 12 fiéis e multiplicadores.